O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós. E agora você vai poder também acompanhar em vídeo pelo YouTube, mas somente o áudio estará também disponível para você nas principais plataformas de áudio e no site da Climatempo. O Brasil sozinho detém a maior quantidade de água doce do planeta, com 12% do total disponível. A água doce é essa que nós temos nos nossos rios, lagos e é renovada pela chuva. A crise hídrica de 2021 está sendo considerada pelo governo federal como a pior vivida pelo Brasil em 91 anos. Não foi a primeira e nem será a última. Períodos de escassez de chuva são cíclicos e os meteorologistas e os climatologistas estão mapeando esses cenários com antecedência e confiabilidade cada vez maior. Só que nós temos um fator que vem ganhando cada vez mais peso na contabilidade dos milímetros de chuva, que é o aquecimento global. Com ele, nós estamos interferindo no processo natural da atmosfera de produzir a chuva. No caso do Brasil e da América do Sul, uma floresta e uma cadeia de montanhas são fundamentais para a produção dessa chuva. Nós estamos falando da Amazônia e da Cordilheira dos Andes. 5 de setembro, celebramos no Brasil o Dia da Amazônia. A data comemorativa foi instituída pela Lei número 11.621 em 19 de dezembro de 2007. Isso para conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta. 5 de setembro também é o dia da criação da província do Amazonas, atualmente o estado do Amazonas. Qual o papel da floresta amazônica na produção dessa chuva? Como ela faz isso? Como é a chuva do solo desmatado, queimado? E se não conseguirmos estancar o desmatamento na Amazônia? Para nos falar sobre a Amazônia e sua relação com a chuva agora e no futuro, o podcast O Clima Entre Nós tem a honra de conversar com o professor Carlos Nobre. Ele é engenheiro eletrônico de formação, que se transformou em climatologista ao longo de sua vida de trabalho e hoje é referência global nos efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. No início de 2021, o professor Nobre recebeu o Prêmio da Diplomacia Científica da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Atualmente, Carlos Nobre é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Carlos Nobre, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, professor, a primeira pergunta não poderia deixar de ser mesmo, né? Qual é o papel da Amazônia na produção da chuva sobre o Brasil e sobre a América do Sul? A Amazônia, a floresta amazônica, ela evoluiu em dezenas de milhões de anos e certamente na sua versão mais moderna, nos últimos 10 milhões de anos, quando surgiu a Cordilheira dos Andes, que se formou nesse período de milhões de anos e modificou a circulação atmosférica sobre a América do Sul. Antes da formação dos Andes, um rio que existia com a chuva tropical no continente sul-americano, ele corria para o Oceano Pacífico. Depois que os Andes surgiram, bloqueou esse rio. E também os Andes tiveram uma importância em mudar a circulação atmosférica. Então, em milhões de anos, os Andes e a posição tropical da América do Sul, elas permitiram a evolução de uma floresta, que é a nossa floresta amazônica, com uma característica muito particular, que é uma floresta muito eficiente em reciclar a água. O que eu quero dizer? Que o vento traz, os ventos alísios trazem a umidade do Oceano Atlântico. Essa umidade entra na Amazônia, a porção norte, e forma nuvens e cai como chuva. E aí a floresta, ela é muito eficiente, ela tem uma zona
de raízes muito densa na superfície e algumas raízes são muito profundas. Qual a importância dessas raízes profundas? É que elas captam a água em níveis mais profundos, 7, 8, 10 metros, durante a estação seca e quando há um período de seca, uma seca atmosférica, uma seca causada pela circulação atmosférica. Então, mantém a transpiração das árvores o ano todo. Inclusive, na Amazônia, é importante mencionar que durante a estação seca, que é muito curta. E por que ela é muito curta? Ela é muito curta porque a floresta está permanentemente transpirando uma quantidade de água, por exemplo, na estação seca, 4,5 milímetros de água por dia. Isso é mais ou menos equivalente ao que um oceano tropical evapora. E esse vapor d'água, ele umidifica a atmosfera e é a fonte do que vai se tornar gotícula na nuvem. Então, a floresta, ela mantém uma condição atmosférica na superfície muito propícia para a formação de nuvens. O que é isso? É uma superfície atmosférica muito úmida e numa temperatura não muito alta. O dossel das árvores amazônicas mantém a temperatura máxima em 30 graus, não mais do que isso. Então, o ar, ele está úmido e não muito quente. Essas são condições propícias para a formação de nuvens. E, portanto, essa reciclagem que a floresta faz com tanta eficiência umidifica o ar, ajuda a formar nuvens e chuva, cai de novo. Então, se a gente contabilizar uma molécula de vapor d'água que entra lá no Oceano Atlântico, na Amazônia, essa molécula é reciclada entre 5 e 8 vezes. Forma gotícula nas nuvens, cai, as raízes trazem essa água para as folhas transpiram, e essa molécula sobe, forma novamente uma nuvem, cai de novo. Então, esse é um ciclo enorme de reciclagem. Isso é algo que florestas tropicais fazem com eficiência, mas a floresta amazônica faz com a maior eficiência. Então, essa é uma das razões por que a estação seca é tão curta na Amazônia. Porque durante a estação seca, a floresta continua transpirando. Como eu falei, 4,5 milímetros, transpira mais durante a estação seca do que durante a estação chuvosa, mantém essa umidade e permite essa reciclagem, permite essas condições atmosféricas que, em termos o jargão meteorológico, nós chamamos instabilidade convectiva. Ela mantém o ar na superfície instável e facilmente transformável, subindo, úmido e transformando-se em nuvens. Então, essa é a característica muito importante, essa reciclagem eficiente da água que a floresta faz o ano todo. Por exemplo, no centro e leste da Amazônia, onde esse fenômeno é mais importante, nós temos chuvas que são chuvas de 5 milímetros, são chuvas pequenas, não são grandes tempestades, mas são as chuvas que mantêm a floresta. A estação seca é muito curta, em toda a Amazônia a estação seca não passa de 3 meses, e isso se deve, principalmente centro e leste da Amazônia, a essa eficiente reciclagem de água e a manutenção das temperaturas em torno de 30 graus. Quando nós vamos chegando mais para o oeste, próximo dos Andes, aí os Andes, nessa forma côncava, ali cria um mecanismo de fazer o ar subir.
por causa que ele converge nessa região côncava. E, portanto, ali, além desse fenômeno da transpiração, que é muito eficiente, nós temos esse mecanismo de grande escala que faz o ar subir. E o ar subindo, formam-se mais nuvens. Então, essa é a região com o maior índice de chuvas. Então, índice de chuvas e o que resulta disso? Resulta que o ar que chega lá no oeste da Amazônia, ele é muito úmido, porque chove bastante e as árvores transpiram muito vapor d'água. Então, quando os ventos abaixo do nível dos Andes, os ventos, vamos dizer, a 1-2 quilômetros de altura, eles fazem a curva, eles sentem os Andes, fazem a curva, a gente até chama assim, lá no Acre, o vento faz uma curva e vem para o sul. Esse ar, ele é muito úmido, é o que se convencionou chamar os rios voadores. Esse é um ar que transporta uma grande quantidade de umidade para fora da bacia amazônica. Então, essa é a razão principal do padrão de chuva da Amazônia. Nós temos uma média de chuva na Amazônia de 2,4 metros de chuva, 2.400 milímetros por ano, e próximo dos Andes, acima de 3.000 milímetros por ano. Então, essas são as características gerais da distribuição de chuva, e uma floresta tropical só existe em local com estação seca muito curta, que é o caso da Amazônia. Na prática da previsão, professor, os meteorologistas costumam brincar dizendo assim, olha, acertar a não chuva na Amazônia é o mais difícil, né? Porque mesmo na estação seca, assim, você sempre tem alguma local, uma parte dela sempre vai ter alguma precipitação. Pelas medições do Instituto de Pesquisas Espaciais, cerca de 28 mil focos de fogo em agosto de 2021, e foi o terceiro pior agosto em número de queimadas na Amazônia. E o estado do Amazonas contabilizou 8.588 focos agora em agosto de 2021. E essa está sendo até o momento a maior quantidade mensal, um recorde mensal de focos de fogo entre todos os anos desde 1998. E aí a pergunta agora, professor, é como é que a produção dessa chuva se altera com essas áreas queimadas? Quer dizer, se nós replantarmos as árvores, essas áreas queimadas de floresta se regeneram como antes? Quer dizer, a qualidade da chuva é a mesma? Vários estudos já conduzidos nos últimos 30 anos, eles mostram que grandes áreas desmatadas durante a estação seca, é quase tudo ali áreas de pastagem para pecuária, essas gramíneas, elas reduzem muito a evapotranspiração, porque as raízes são muito curtas, né? Vamos dizer assim, ela tem as raízes das gramíneas, a maioria é 1 metro de profundidade, muito diferente do sistema das árvores que tem raízes profundas até 10 metros. Então, a transpiração cai muito, cai para 1 a 1,5 milímetros. E pode parecer uma diferença. A floresta está transpirando 4 milímetros, a pastagem está transpirando 1 a 1,5 milímetros. Essa faz uma enorme diferença, e também o ar fica mais quente na superfície. Então, essa que eu já expliquei na resposta anterior, que os meteorologistas chamam de instabilidade convectiva, a instabilidade de formação do ar subir úmido e formar nuvens, ela é muito dificultada sobre essas áreas de pastagem. O ponto dessa instabilidade da formação de nuvens
é muito distante. Então, o que acontece? Em grandes áreas desmatadas, você já tem menos chuva durante a estação seca. A estação seca está ficando mais longa. O início da estação chuvosa está, por exemplo, no sul da Amazônia, 3 a 4 semanas atrasado com relação à década de 1980. Quer dizer, nós estamos vendo uma enorme transformação climática em grande parte da Amazônia, principalmente no sul, acima de 2 milhões de quilômetros quadrados, que vem desde a Bolívia e vai até o Oceano Atlântico. A estação seca ali já ficou mais longa, como eu mencionei, 3 a 4 semanas, e principalmente em áreas grandemente desmatadas, quando as áreas, grandes extensões são desmatadas, como em Rondônia, norte de Mato Grosso, sul do estado do Pará. Nessas regiões já são 4 semanas. Então, esse é um fenômeno já observado e muito preocupante. Por quê? Porque se a estação seca ficar muito mais longa do que 4 meses, esse já é o clima da savana, é o clima do cerrado. Não é mais um clima que consiga manter a grande parte das espécies de árvores da Amazônia, que se desenvolveram em milhões de anos, tendo uma curta estação seca e ainda assim com chuvas durante a estação seca. Nunca a chuva chega a ser zero. E chove 70, 80, 90 milímetros nos meses mais secos do ano, e a floresta continua a transpirar, como eu mencionei, transpira até mais durante a estação seca do que durante a estação chuvosa. Então, nós já estamos observando isso no sul da Amazônia, e é isso que nós chamamos de um enorme risco de savanização. Desmatamentos e menos reciclagem de água, porque tem uma área muito grande de pastagem, e até mesmo as florestas remanescentes no sul da Amazônia estão perdendo a capacidade de reciclar a água. Muito a ver com a degradação florestal causada pelos incêndios. Como você mencionou, está aumentando muito o número de incêndios, e muitos desses incêndios, eles penetram na floresta. Eles não são só o fogo que se coloca numa área desmatada para criar uma nova área de pastagem. O fogo, se coloca o fogo, ele às vezes entra dentro da floresta e se propaga pelo chão da floresta, e esse fogo, ele aumenta a mortalidade de árvores na Amazônia. Então essa região está perdendo árvores, é o que nós chamamos de uma área bastante degradada, e a floresta está perdendo a capacidade de reciclar água. Então, no conjunto, desmatamento e áreas degradadas, essa região toda está ficando mais seca, com uma estação seca bem mais longa. E uma outra coisa, professor, que a gente não pode nunca esquecer é que essa umidade, essa chuva, né, e essa umidade que a Amazônia recicla, né, não é só dela, né? Muito ao contrário, quer dizer, ela fornece isso, distribui isso, né, para a América do Sul. Então, nós estamos falando da falta de chuva no sul do Brasil, no Paraguai, no norte da Argentina, no Cerrado, para todos nós, né? Então, quando você começa a diminuir a fonte, na verdade é isso, nós estamos diminuindo a fonte, né? Exatamente. Se houver um grande desmatamento, uma grande savanização na floresta amazônica, vai diminuir muito a transpiração, portanto, a maior parte da chuva que cair vai correr para os rios e vai voltar para o oceano,
e o ar vai ficar mais seco e os ventos que saem da Amazônia e vêm para o sul, os chamados rios voadores, ficarão bem menos, carregando bem menos umidade. Isso pode influenciar a chuva em muitas outras partes do Brasil, principalmente no sudeste da América do Sul, na bacia do Rio Paraná, Rio da Prata, e também em partes do Pantanal. Isso já há observações que mostram, em anos de seca muito pronunciada na Amazônia, diminui as chuvas no sudeste da América do Sul, principalmente nos meses de agosto e setembro. Então, isso é um fato já observado em anos de grande seca na Amazônia, e se houver uma enorme savanização da Amazônia, se grande parte da Amazônia se tornar uma savana, o transporte de umidade, os rios voadores vão ficar bem mais fracos e deve haver uma grande transformação do regime hídrico dessa região do sudeste da América do Sul. Em anos, professor, como por exemplo nós tivemos já até mesmo 2021, onde nós tivemos problemas, um volume de chuva no nosso verão, assim, ponta abaixo do que foi, né, em grande parte do Brasil. Esse ano, com o ano de La Niña, particularmente a Amazônia até recebeu, ou grande parte dela recebeu até mais chuva, né? Foi um ano excepcionalmente de chuva, Manaus, por exemplo, batendo recorde e tudo mais. Mas quando a gente acompanha o monitoramento de queimadas e desmatamento, a impressão que tem é que parece um exército assim de bichos, né, vorazes, eles vão avançando dia a dia. Parece que isso não vai ter fim nunca, né? E a pergunta agora é quais seriam esses cenários, né, futuros de chuva para o Brasil, se nós continuarmos perdendo porções da floresta como nós temos hoje? Né, assim, avança cada vez mais, assim, a solução para isso, nós não vamos entrar nessa questão agora, né, do não desmatamento, como é que a gente faz para reduzir isso, mas o fato aumenta cada ano, cada dia, parece que não tem fim, que não para nunca aquilo lá. Infelizmente, o modelo de desenvolvimento que o Brasil e depois grande parte dos países amazônicos adotaram nos últimos 50 anos é um modelo que vê as árvores, a floresta amazônica. Nós temos a maior biodiversidade de árvores do planeta na floresta amazônica, como obstáculo ao desenvolvimento. Tem que cortar, queimar e substituir por pastagens ou por culturas agrícolas. Esse modelo continua ainda dominante. Infelizmente, nós estamos vendo o número de queimadas, de áreas desmatadas, de áreas degradadas aumentando ano a ano, e isso certamente vai repercutir, como eu mencionei, numa modificação climática fora da Amazônia. Diminuição das chuvas em outras regiões, principalmente o sudeste da América do Sul, e também um aumento na temperatura do ar que provém da Amazônia e chega no Cerrado. Esse ar vai chegar bem mais quente, porque a Amazônia se tornando uma grande savana degradada, a temperatura do ar vai aumentar 2, 3, temperatura máxima pode aumentar até 4 graus, e portanto, o Cerrado, que já é uma região mais quente no verão, vai se tornar ainda mais quente e com também sérios riscos para a produção agrícola do Cerrado. Além do desmatamento, da degradação, do fogo, nós temos que também considerar as mudanças climáticas globais devido ao aquecimento global. Então, os cenários futuros são muito preocupantes para a América do Sul. Vários países da América do Sul vão ter uma mudança
no sentido de uma grande diminuição das chuvas. Toda a América do Sul tropical, os cenários futuros com aquecimento global, mesmo que o desmatamento fosse zero, isso é devido à mudança na circulação atmosférica global devido ao aquecimento. Ele faz a estação chuvosa ficar mais curta, o que nós chamamos a época das monções, e o Brasil Central e o Sudeste são as regiões do Brasil que meteorologicamente são chamadas regiões de monções. Monções são regiões onde há uma clara distinção entre o período de muita chuva, no verão, e depois uma estação seca sem chuva. Então isso é o centro-oeste e o sudeste do Brasil. A Amazônia tem estação seca muito curta e o sul do Brasil também tem estação seca muito curta. Então, os cenários do aquecimento global, eles mostram uma diminuição das chuvas no norte da Amazônia, uma diminuição das chuvas, uma estação chuvosa mais curta no centro-oeste e no sudeste, boa parte do sudeste, e uma diminuição das chuvas no nordeste. Essa diminuição das chuvas no nordeste poderá tornar mais da metade da região semiárida em semidesértica, com enorme impacto social, ambiental e social. E pode tornar grande parte da Amazônia numa savana degradada. E quando se soma o desmatamento, a degradação e os incêndios, junto com a mudança climática que o aquecimento global provoca, nós vamos acelerar ainda mais essa savanização da Amazônia. E também partes do cerrado vão diminuir as chuvas e podem se tornar regiões semiáridas também. Então esses são cenários muito preocupantes que o aquecimento global, junto com o desmatamento dos biomas brasileiros, podem criar uma situação em que o Brasil deixará de ser uma potência de produtos agrícolas, porque o Nordeste vai se tornar semidesértico, grande parte, partes do Cerrado vão se tornar semiáridos e a Amazônia vai se tornar uma savana muito degradada e com níveis de temperatura muito altos para a produção agrícola e também diminuição da produtividade da pecuária. Com as últimas projeções, o que a gente observa hoje, nós estamos falando de um perigo que é muito mais próximo. Né? De quantos anos é mais ou menos isso? Depende muito da velocidade com que nós vamos conseguir atender aos objetivos do Acordo de Paris, vamos conseguir zerar as emissões de gases de efeito estufa nas próximas décadas. Os países todos, quase todos os países, estão se comprometendo em zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até meados do século, até 2050. Mas a grande pergunta é, será que vamos conseguir? Para manter a temperatura média do planeta não superior a 1,5 graus, que esse é o grande objetivo que se coloca agora, que a maioria dos países, inclusive o Brasil, adotou, nós precisamos zerar praticamente a queima de combustíveis fósseis e zerar os desmatamentos de todas as florestas do planeta, e os maiores desmatamentos são nas florestas tropicais, e restaurar uma gigantesca área desmatada, porque aí, quando as árvores estiverem recrescendo, regenerando, elas retiram o gás carbônico da atmosfera e armazenam na sua biomassa. Então, esses são os maiores desafios que eu acho que a humanidade já enfrentou.
que nós temos que reduzir as emissões a jato. Por exemplo, o último relatório do IPCC coloca com clareza o risco de, se as emissões continuarem nos níveis atuais, nós atingiríamos 1,5 graus em 10 a 12 anos. Então, nós teríamos que reduzir as emissões em 50% até 2030, as emissões globais. 70% das emissões são queima de combustíveis fósseis. E o restante são agricultura, desmatamento e outras emissões. Então, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nós temos que mudar toda a maneira que nós produzimos tudo, que nós geramos energia, que nós produzimos produtos nas indústrias, produção de aço, produção de cimento, diminuir as emissões da agricultura. O maior emissor da agricultura é a emissão de metano pelos bovinos, pelos ruminantes. Então, é um maior desafio que a humanidade já enfrentou. Mas se nós quisermos salvar, preservar o planeta para gerações futuras, nós temos que enfrentar esse desafio. E a COP26, Convenção das Mudanças Climáticas, agora em Glasgow, em novembro, é onde os países vão ter que apresentar suas metas muito mais ambiciosas de redução das emissões. E o Brasil, 70% das emissões são desmatamento e agricultura. Então, o Brasil tem que realmente zerar os desmatamentos, restaurar uma grande área de floresta e do cerrado também, mas principalmente a floresta do sul da Amazônia. Nós temos que deixar a floresta regenerar e plantar também florestas, a floresta tropical, replantar a floresta tropical. Então, esse é um gigantesco desafio, o maior desafio que o Brasil já enfrentou na sua história. Dia 5 de setembro, nós comemoramos o Dia da Amazônia. E nesse 5 de setembro de 2021, a pergunta é, será que nós temos mesmo o que comemorar? Ou nós já vamos começar a contar o tempo para o fim? Espero que isso realmente não aconteça. E está também nas nossas mãos, né? Quando se fala em mudar toda a forma de vida que nós temos, é a forma como a gente vive nesse planeta, porque ele vai continuar a sua vida no universo, né? É a nossa vida, essa forma biológica que nós temos hoje aqui é que está sendo ameaçada por aquecimento global, por essas mudanças climáticas e por essa água que nos falta, né? E a nossa floresta amazônica, ela tem tudo a ver com a nossa vida diariamente, porque nós dependemos dessa chuva. Então, eu espero, caro ouvinte, que essa conversa tenha conseguido esclarecer um pouco da importância da nossa floresta, de como nós precisamos protegê-la e mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de vida. É disso que depende a vida de quem tem hoje 5, 10 anos, de quem está nascendo hoje e que terá ainda muita vida pela frente daqui a 30, 50 anos. Mas se a gente não mudar agora, se nós não começarmos a fazer agora, é essa geração agora que vai ter que fazer, digamos assim, talvez o trabalho mais pesado. É agora que a gente tem que fazer, né? Para que você que tenha um filhinho, um neto que tenha 5, 10 anos, quando ele tiver 20, 30, ele ainda vai ter floresta para dar chuva para ele ainda vai ter muita história para contar sobre essa floresta. Professor Carlos Nobre, eu só tenho muito a agradecer a sua disponibilidade e toda essa conversa de transmissão de conhecimento para todas as pessoas. O podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. Você vai, então, ter esta gravação sempre nos canais de vídeo e também em áudio você vai ter nas principais plataformas de vídeo. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigado pela sua escuta e até a próxima.